conte como funciona, assim, praticamente o seu método, assim, na forma funcional. Eu trabalho muito o processo. A primeira parte para mim é entender como que tá a autoestima dessa pessoa. Então eu trabalho muito mais o lado mental Uhum. para depois a gente chegar na questão da roupa. Uhum. Então, para mim existem 3 pilares, né? Para você conseguir estar de acordo com a sua imagem, que é a fala, a postura e, por último, as suas vestes. Se você tem uma fala muito, muito boa, a pessoa fala espetacularmente bem, mas ela tá assim, ó. E aí o cabelo tá meio. Você vê, cara, a pessoa é tão inteligente. E aí entra aquela frase: nossa, vejo tanto potencial, mas tá meio. Uma versão. E aí a pessoa se veste super bem. Ela tá aqui, ó. Vai abrir a boca. Nossa, podia fechar a boca, né? Vamos, Tão vamos, boa de boca fechada, vamos né? se manter calado. Ou tem a veste maravilhosa, a fala maravilhosa e a postura. Então, eu preciso, primeiro de tudo, descobrir qual desses pilares está desalinhado. Para conseguir alinhá-los e aí começar um processo, né? Então, na prática, a gente começa muito com conversa, que normalmente na primeira conversa que tem, a gente já consegue Pescar ali, né? descobrir coisas assim inenarráveis, muito, muito gostosas. Dentro da prática, eu começo muito a trabalhar essa parte do autoestima. E eu faço de trás para frente. Tá. Então, aonde você quer estar? Aonde você quer chegar? Falei, então tá bom, é aqui? Tá. Às vezes a gente nem sabe onde quer chegar, então a gente precisa dar uns passinhos antes para chegar nisso daqui e depois continuar. E aí disso daqui eu faço o processo contrário. Eu falei, então vamos se vestir dessa forma aqui? E aí a gente vai descobrindo os outros passos. Então a base inicial da prática disso começa dessa forma. E aí a gente descobre muito fazendo o processo de organização e análise do guarda-roupa. Cada peça tem uma história. O apego com cada peça também faz parte desse processo. Como você falou, né? Fui tirando umas coisas do meu avô e tudo mais. Eu faço um cantinho, às vezes, só que é um cantinho emocional, porque às vezes a pessoa não é pela peça, mas foi tal pessoa que deu, que ela ainda tá passando. Quer manter ali porque é a forma de amar dela, de se conectar com aquela pessoa especial. Então, é um processo de organização de guarda-roupa muito delicado, né? Que é diferente de um processo de um organizer, que chega lá e fala, vamos setorizar isso aqui, vamos setorizar isso aqui, vamos setorizar isso aqui. Existe a parte da organização? Existe. Mas existe muito mais o sentimento, né? Você abriu o seu guarda-roupa, você está abrindo sua alma, sabe? Então, você vê o estado daquele guarda-roupa, às vezes ele está muito arrumado, às vezes ele está muito bagunçado. Você fala, poxa, a pessoa é desorganizada? Não, está dizendo como que está a mente daquela pessoa. Naquele momento. E a gente passa por isso, né? Às vezes a gente olha pro nosso guarda-roupa e fala assim, gente, o que está acontecendo? Que eu não estou conseguindo me encontrar nesse lugar aqui. Eu tenho roupa e não sei o que acontece. Eu passo por isso também. Às vezes tá impecável, tá tudo arrumadinho, você fala, nossa, ai, que delícia. É só escolher. Paz de espírito. Mas o guarda-roupa, ele é mutável, né? Então, eu brinco, eu falo, quer saber como que você tá? Olha pro seu guarda-roupa, dá uma analisada naquilo lá. Após esse processo, a gente tem a conversa para conseguir entender o porquê que a pessoa não consegue se encontrar. Que às vezes a frase que eu mais uso é tenho milhares de roupas, mas eu não consigo me vestir. Quando eu vou sair, não tem nada. Eu falo, calma, vamos lá. E aí o capital visual, né, e o repertório visual que eu tenho ajuda dentro desse processo que eu falo, você já pensou em usar isso? Nunca pensei em usar dessa forma. E aí a gente vai brincando disso e eu faço um mood board para as minhas clientes, para elas se inspirarem. Eu faço esse mood board durante o processo, que é já muito inspirado nas peças que elas já têm também, para elas conseguirem observar e falar, nossa, eu posso usar isso de tal forma, eu posso usar isso de uma forma diferente e tudo mais. A gente vai para a parte das compras,
que eu particularmente amo, né? E esse processo, ele também tem que ser muito respeitado, porque às vezes a gente pega, muitos lugares falam assim, tal dia é o dia das compras. Pá! Aí você marca, e é definitivo, é esse dia e acabou. Não. Se você não acordar bem nesse dia. Tem dia que a gente sai pra comprar e você até se programou, mas você não vai no lugar e você não encontra nada. Por quê? Porque não é o dia da compra. Não tá na vibe naquele Não tá dia, na né? vibe. Então tem esse processo de escolher. Depois as montagens de looks. E aí a gente trabalha muito a parte da criatividade. E tudo isso trabalhando quem sou, sabe? Dou um tempo e aí eu vou dando alguns deveres, né? Algumas liçõezinhas de casa, alguns desafios. Algumas coisas eu crio de cliente para cliente, porque uma pessoa não funciona igual a outra. E eu acho que esse é o maior diferencial. Entender você como único. Não existe nenhuma Cat. Sim. Né? Não existe nenhum Thiago, não existe nenhum Ian, não existe. Cada um é único. E você tem que, como profissional, conseguir ler quem está com você. Conseguir entender quais são as necessidades daquele indivíduo, daquela vida. E sim, temos muitas ferramentas, mas qual ferramenta e qual adaptação necessária para ser? E aí a gente vai para o processo de, depois de um tempo, começa o processo de finalização. Acredite, não tem nenhuma cliente minha que finalizou um processo. Né? A gente acaba se tornando amigos, e aí passa para um e né? vai ficando. E não por dependência, que é o que eu acho mais interessante. Não é por dependência. Porque eu crio de uma forma que a pessoa consiga se desenvolver. Mas por conta de que é muito mais fácil. Então as compras, elas são muito inteligentes. Elas são pensadas de acordo com aquilo ali. E nós temos inúmeros talentos, mas a gente não precisa ter todos, não é verdade? Então tem uma pessoa que te ajuda nesse processo a fazer um bom investimento e que ele vai ter um retorno absurdo para você em diversas áreas, é muito bom. Então isso é um pouquinho de como que funciona a prática, o processo de trabalho.